Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Para quem eu não cumprimentei ainda, alguns chegaram depois. É uma alegria recebê-los. E hoje eu tenho mais uma vez o privilégio de trazer a palavra do Senhor, que é poderosa para transformar as nossas vidas e nos moldar para que possamos glorificar ao nosso grande Deus. Hoje o nosso texto será a sequência em Josué. Nós estamos numa série de exposições bíblicas no livro de Josué. Então a gente já percorreu aí praticamente 5 capítulos, e hoje nós vamos continuar, capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 27. E nós veremos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único lado correto de qualquer batalha que nós possamos enfrentar. E eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já orou pedindo para que Deus estivesse ao seu lado em alguma batalha? É muito comum que nós, vestidos de uma comum e tão praticada soberba humana, tomemos como verdade que nós precisamos de Deus ao nosso lado. Isso é verdade. Mas é verdade também que nós sempre inserimos as nossas causas no centro de tudo. E que precisamos de ferramentas, precisamos de recursos, precisamos de peças-chave para as nossas vitórias. E o nosso maior trunfo que nós podemos levar para as nossas batalhas, ou melhor, a nossa maior arma que nós podemos ter para a nossa vitória, é ter Deus dentro do portfólio de ferramentas para as nossas batalhas. Você alguma vez já pensou assim? Preciso que Deus vá comigo. Preciso que Deus faça isso. Preciso que Deus me dê tal coisa. Preciso que Deus mude algo, mude tudo. Preciso que Deus trabalhe no coração de alguém. Preciso que Deus. Mas será que esta é a forma correta de se posicionar? Será que esta é a melhor forma de pensar sobre as nossas batalhas? Hoje nós vamos compreender à luz desse texto de Josué, capítulo 5, versículo 13, até o final do capítulo 6, qual deve ser a nossa cosmovisão, qual deve ser as nossas perspectivas diante das batalhas da vida. Hoje nós vamos refletir biblicamente qual deve ser a abordagem correta diante das batalhas. E também veremos quais são as consequências das perspectivas que nós adotamos para a nossa vida. Então nós vamos fazer a leitura, o texto é um pouco extenso, mas nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir, quem já não abriu, capítulo 5 de Josué, versículo 13 em diante. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos adversários?" Ele respondeu: "Não sou nenhuma nem outra coisa. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar." Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: "Que diz meu senhor ao seu servo?" O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo." E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: "Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si." Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: "Levem a arca da aliança." E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: "Avancem, rodeiem a cidade."
E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E foi assim que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com os 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não diga uma palavra sequer até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, e somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com coisa nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto homens quanto mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do seu filho mais novo lhe colocará os portões. E esta é a leitura do nosso texto, um texto tanto quanto longo. Mas eu quero começar trazendo a grande verdade do sermão de hoje. Deus não precisa decidir de qual lado vai lutar. Não é Ele quem precisa entrar na guerra dos homens. Deus luta suas próprias batalhas. E toda demonstração de poder acompanha um seu caráter santo, justo, bondoso e misericordioso. Versículos 13 a 15 do capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, nós vemos que a batalha pertence ao Senhor. O que nós encontramos nesses versículos dizem muito sobre a visão que devemos desenvolver antes de prosseguir na história dos próximos capítulos do livro. Esses 3 versículos, 2 versículos, 3, eles dizem muito sobre o que nós vamos encontrar no capítulo 6 e sobre o que nós vamos encontrar nos demais capítulos pela frente. Mas isso não deve ser observado exclusivamente por nós, leitores, ou nós que estamos estudando a palavra do Senhor, mas era obrigatório, principalmente, por todo o povo de Israel, principalmente por Josué, que iria liderá-los nas próximas etapas da posse da terra prometida.
Como nós estudamos nos últimos domingos, Israel ele estava acampado em Gilgal, que ficava bem próximo da cidade de Jericó. E Josué já havia liderado os homens para obedecer a Deus, submetendo-se à circuncisão como um meio de cumprirem a aliança que foi feita entre Deus e Abraão. Josué também havia liderado o povo para desfrutar, para participar da Páscoa, que era a festa mais importante para os judeus. E nessa festa eles relembraram de tudo o que Deus havia feito para eles, por eles, através deles, durante o Êxodo e até o momento que eles estavam ali. Eles estavam relembrando o motivo pelo qual eles estavam acampados, já dentro da terra prometida. E aqui nós vimos que logo após a morte de Moisés, o Senhor começa a deslocar o povo em direção à terra prometida. Moisés morre ainda do lado de lá do Jordão, mas o Senhor começa então a deslocar esse povo em direção a tomar essa posse da terra. Porém, esse processo, esse deslocamento, ele acontece com algumas pausas. Nós vamos vendo algumas pausas acontecendo ao longo do caminho. E quando nós olhamos para essas pausas, do nosso ponto de vista humano, é muito incomum. Ainda mais diante de um prenúncio de guerras, diante de um cenário que era praticamente pré-guerra. E nós não vemos nenhuma tensão, nós não vemos ansiedades, nós não vemos aquela agitação, toda aquela movimentação militar, preparando espada, preparando lanças, armaduras, não vemos nada disso. Mas o que podemos perceber até chegar nesse momento da história é que existe um fluxo totalmente diferente acontecendo no arraial de Israel. Primeiro, Deus vem animando e confirmando Josué como líder. Depois, Deus existe toda uma preparação antes deles atravessarem o Jordão. Depois, Josué envia 2 espiões para a terra. E eles ficam lá. Eles são perseguidos pelo rei e pelos soldados de Jericó. Raabe esconde eles e depois envia eles para as montanhas e eles ficam 3 dias nas montanhas. Quando eles chegam no arraial de Israel, já tinha passado 3 dias. Depois, enfim, de estarem preparados com as informações corretas, eles atravessam o Jordão com mais um milagre muito parecido com o milagre que aconteceu no Mar Vermelho. E depois, conforme nós vimos na semana passada, Josué para completamente e ele faz a circuncisão de todos os homens. É contraindicação de qualquer comandante de guerra fazer essa pausa, fazer a circuncisão dos homens, deixar eles vulneráveis. Eles terminam a circuncisão, eles se recuperam e eles ainda não entram na terra prometida, então eles vão lá e participam da Páscoa do Senhor. Mas depois de tudo isso, após a circuncisão, depois da celebração da Páscoa, enfim nós chegamos no trecho em que Josué está perto de Jericó e ele se encontra com este homem misterioso. Acho que vai disparar o alarme. Tem que apertar lá. Após a circuncisão, o povo espera pela entrada, mas eles participam de uma festa antes. Bom, você ouviu falar em guerras até aqui? Você ouviu falar em estratégias de batalha? Disparou. Boa. Você ouviu falar em armas militares, catapultas, lanças, escudos, couraças, em cerco? Eu não vi nada disso aqui. No entanto, apesar de não parecer, eles estavam perto de um conflito. Israel e principalmente Josué sabe que mesmo Deus tendo garantido a vitória para eles, muito antes de a batalha começar, a guerra estava muito próxima. Os homens já foram preparados, os homens já foram santificados, o povo já celebrou a Páscoa, o maná já encerrou e o povo agora já estava comendo da provisão que Deus já preparava dentro da própria terra prometida. E assim, quando Josué estava perto da cidade de Jericó, ele se depara com um homem preparado para a batalha, pelo que parece. Aparentava ser um guerreiro muito pronto, encontrava-se com a espada nua, com uma espada desembainhada na sua mão. E o texto não diz qual foi a reação emocional de Josué. O texto não diz qual foi a reação interna de Josué. Mas ele, com seu instinto de guerreiro, agiu rápido. Seus reflexos estavam em dia e ele se aproxima, encurta a distância com aquele homem
e pergunta de qual lado aquele homem estava. Você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? Tal como um comandante prestes a liderar uma batalha, Josué se preocupa com os inimigos que irá enfrentar, mas também com a possibilidade de encontrar alguns aliados pelo caminho. A pergunta de Josué demonstra um coração de um comandante militar, mas também revela que Josué não havia se dado conta do que estava acontecendo ali, de quem era que estava na sua presença naquele momento. Seus olhos e seus instintos estavam focados na missão, sua mente estava mergulhada no seu dever, seu coração estava tomado por uma responsabilidade muito grande, que era conduzir o povo em direção à vontade de Deus. A resposta do homem misterioso muda tudo. Muda a postura de Josué, corrige a sua perspectiva de vida, a sua cosmovisão, alinha esta cosmovisão para que daquele momento em diante os seus pensamentos, seus instintos, seu coração estivesse perfeitamente alinhado com os interesses e a vontade do Senhor. Eu fico maravilhado com a resposta. Me faz lembrar muito daquilo que nós lemos nas Crônicas de Nárnia, quem já teve o privilégio de ler. Esse é um tipo de resposta que nós encontramos aqui. É uma resposta tão curta, mas ao mesmo tempo tão esclarecedora. Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. A resposta é carregada de poder, ao mesmo tempo que é bondosa, é esclarecedora e também é terrivelmente arrasadora. Ao mesmo tempo que lida com a ignorância de Josué em não saber quem é o homem logo à sua frente, também lida com a postura de Josué. Uma resposta curta e ela faz tudo isso. E apesar de Josué não saber quem está na sua frente, é possível perceber que a sua pergunta, ainda que de forma muito sutil, na sua pergunta, ele estava olhando para a batalha que ele teria logo pela frente como uma causa do povo de Israel. Josué enxergava na batalha que ele tinha para frente como uma causa sua, como uma causa do seu povo. Portanto, ele estava preocupado com qual dos lados aquele homem pertencia. Um homem desconhecido, de qual lado ele está? E além disto, num primeiro momento, a segunda parte da resposta do príncipe do exército do Senhor parece dar a entender que Deus havia enviado ajuda para atender a causa de Josué. Parece que Deus tinha enviado ajuda aos seus irmãos israelitas. No entanto, a reação de Josué demonstra o contrário. Olha a força e olha o poder da primeira resposta. Não sou nenhuma nem outra coisa. O príncipe ele não entra em detalhes, mas com estas poucas palavras ele revela que ele não está nem de um lado nem de outro. Numa tradução mais literal ainda, nós vemos que no lugar de não sou nenhuma nem outra coisa, está dizendo só não. Simplesmente não. Sou príncipe do exército do Senhor. Pode parecer não dizer muita coisa, mas o não foi um verdadeiro choque de realidade, um choque de perspectiva para Josué. Espera um pouco. Não? Como assim não? Se ele não é dos nossos, se ele não é dos nossos adversários, está aqui com uma espada desembainhada na minha frente, quem é ele então? Qual causa que ele defende? Quem é esta pessoa? Então a continuação da resposta se revela poderosa ao destruir a perspectiva de Josué. Destruir a perspectiva que ele tinha a respeito da causa que ele julgava defender. E, diante disso, a resposta também muda essa perspectiva, substitui a perspectiva antiga por uma nova. Sou príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar. O que deve ter passado na mente de Josué naquele momento? Sim, eu pergunto porque a postura muda completamente. Primeiro, ele está pronto para o confronto. Ele questiona de qual lado aquele homem está. Qual lado você pertence? No entanto, agora, no segundo momento, ele entrega as suas defesas. Versículo 14, na segunda seção do versículo, nós não sabemos o que aquela resposta produziu lá no interior de Josué. Não sabemos como foi o emocional de Josué. Não sabemos como que aquela resposta agiu dentro do coração dele.
mas nós sabemos que ele se prostra, ele se curva com o rosto em terra. Algumas traduções continuam dizendo que ele se prostrou e adorou. Outras traduções diz que ele se prostrou e reverenciou. E eu preciso dizer que existe um debate teológico aqui nesse campo que gera em torno de uma pergunta: era Deus ou era simplesmente um anjo? Era uma aparição de Cristo ou era simplesmente uma aparição angelical? E eu não vejo que nós precisamos nos ater aos detalhes desse debate. Talvez para alguns vai ser frustrante porque queria saber, será que era Deus? Será que não era? Será que é o anjo? Será que não era? Mas para expor o texto nós não precisamos nos ater a esses detalhes. E o que eu quero dizer com isso é que talvez, e muito provavelmente, o texto ele não está querendo explicar isto. Ou seja, dar resposta definitiva, dar uma resposta exaustiva de que, para a grande questão do debate, era Deus ou não? Era um anjo ou era o próprio Cristo pré-encarnado? No entanto, quando qualquer um de nós se aventurar nesse debate, não tem nada de errado com isso, faça isso com muito temor e com muita reverência, tá? E tomando cuidado para não determinar e não impor ao texto algo que esteja no campo do seu pensamento, do seu preconceito a respeito do que vem a ser. Mas, quando eu estou estudando esse tipo de texto nas Sagradas Escrituras, que eu me deparo com um debate parecido, eu procuro fazer uma pergunta: o que o texto está querendo dizer primariamente? O que ele está querendo revelar primariamente? E à luz desta pergunta, quando olhamos para o texto como um todo, eu vejo que ele revela que, mesmo sendo o próprio Cristo pré-encarnado, ou mesmo sendo uma revelação angelical apenas, quando a gente fala apenas, né? É apenas só no sentido em que estamos comparando com Cristo, tá? A intenção do Senhor é que fica muito clara. A intenção do Senhor, em primeiro lugar, quer corrigir a perspectiva de causa de Josué, que é o líder humano do povo de Israel. Quando Josué pergunta pela segunda vez, não tem o mesmo tom de confronto da primeira, mas agora é um tom de submissão, é um tom que diz: o que diz o meu Senhor ao seu servo? E ele está fazendo isso com o rosto prostrado na terra. Ou seja, é que ele está dizendo assim: agora eu entendi. Nós não estamos lutando uma luta nossa. Nós não somos nós quem estipulamos a estratégia da batalha. Agora eu sei que estamos lutando a causa do Senhor, a batalha do Senhor. Então qual é a ordem que o Senhor tem para nós? O segundo motivo é que esta manifestação ela busca revelar de forma definitiva que a terra na qual eles já haviam entrado era uma terra santa, pois o Senhor consagrara para si mesmo e também entregava essa terra consagrada ao povo de Israel, ao seu filho Israel. A resposta do príncipe do exército do Senhor, ela faz um eco com a aparição do Senhor a Moisés lá na sarça de fogo. Vocês lembram desse episódio? Quando Moisés procura se aproximar da sarça, ele vai se aproximando, fala assim: eu quero ver o que está acontecendo lá, está pegando fogo, mas a sarça não está queimando. Quando Moisés chega mais perto, o Senhor grita de dentro do fogo: Moisés, Moisés, fica aí. Arranca as sandálias do teu pé, porque a terra em que você está é terra santa. E nós vamos perceber que isso acontece justamente porque Josué estava novamente sendo confirmado como líder do povo de Israel. Para confirmar ele, não somente como líder, mas como um líder semelhante a Moisés. Segundo, e mais importante, isso aconteceu justamente para confirmar que tanto o lugar em que Josué estava pisando naquele momento era a Terra Santa, como também toda a terra que Deus havia prometido para Israel era a Terra Santa. E quando nós olhamos para isso, quando nós paramos para refletir um pouco, nós vemos que, mais uma vez, a santidade de Deus é colocada sobre a mesa aqui. Santo é tudo aquilo que é separado. E Israel era um povo separado por Deus das demais nações e por isso ele era um povo santo. Assim como aquela terra,
ela era uma terra separada por Deus para dar aquele povo como herança, e por isso ela era uma terra santa. E nós vemos que Deus, ele é absolutamente santo. Pois Deus, ele é separado de tudo que existe. Ele é um ser singular em todo o universo. Não há nada como ele. Assim como Deus, assim como o nosso Deus, não existe nada a se comparar com ele. Ele é único, ele é singular, ele é santo, ele é separado de tudo. Logo, aonde ele chega para se manifestar, aonde ele chega para colocar seus planos em ação, aonde ele chega para se revelar, certamente é um lugar santo. Pois é separado por Deus para uma obra que ele mesmo decidiu fazer. O terceiro motivo era dar instruções de como eles deveriam proceder. O terceiro motivo pelo qual o anjo chega. O terceiro motivo pelo qual as perspectivas de Josué são mudadas era para dar instruções de como eles deveriam proceder para, primeiro, encerrar a entrada, uma entrada pausada, uma entrada lenta, terminar essa entrada de vez ao conquistar Jericó e também dar início a uma jornada de tomar posse de toda a terra prometida. E antes de prosseguir para os próximos versículos, eu gostaria de trazer algumas reflexões, algumas aplicações para nós. Primeiro, assim como Josué, muitas vezes, nós que estamos tão focados no dever, tão compenetrados nas estratégias, que ao invés de nos alinharmos à causa do Senhor, acabamos por afirmar a nossa própria causa. Preste atenção nisso. Muitas vezes estamos com o coração focados em nós mesmos e nas nossas causas. Mas nós precisamos, à luz da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, deixar a nossa causa caída pelo caminho que abandonamos e nos submetermos à adoração e à causa única do Senhor Jesus Cristo. Na prática, isso significa que eu vou lutar as mesmas batalhas indispensáveis da vida. Porém, eu vou fazer esta batalha, vou enfrentar essas batalhas alinhado em buscar o alvo correto. As batalhas são indispensáveis. Elas vão surgir para qualquer um, independente do lado em que você está. Mas nós devemos fazer isso buscando o alvo correto. Isto é, a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Josué, ele tinha, como nós temos, uma batalha indispensável pela frente. E também era indispensável que ele a enfrentasse, mas a enfrentasse tendo em mente que a causa não era a conquista da terra em si mesmo, não era a vitória de Israel sobre aqueles cananeus em si mesma. Sua causa era, e sempre foi, a causa de Deus. Ou seja, propagar a sua fama, propagar a sua glória, propagar o seu poder, propagar a sua santidade, propagar a sua justiça, propagar quem Deus é, propagar a glória do Deus de Israel. Meu amado irmão, minha amada irmã, você e eu temos batalhas indispensáveis nesta vida. Nós não podemos evitar isso. Até mesmo aquilo que Deus criou dentro de um ideal, aquilo que Deus criou de bom para nós, se tornou um alvo de batalhas. E deste modo, nós temos batalhas da vida pela frente. Batalha do trabalho, do casamento, dos papéis bíblicos de masculinidade, de feminilidade. Alguns ainda lutam a batalha da vida de solteiro, né? Outros lutam a batalha de criar filhos. Outros lutam a batalha para comprar, para vender, para conquistar, para crescer, para evoluir, para avançar. Tudo isso e muito mais são batalhas comuns e diárias da vida humana. E nós não, como cristãos, nós não podemos ter essas batalhas como um fim último em si mesma. A santidade do Senhor, a justiça do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor ao Senhor, a glória de Deus deve ser o fim último de nossas batalhas. Então seja homem, cumpra o teu papel masculino, tendo como fim último a glória de Deus. Seja mulher, cumprindo o seu papel feminino, que a palavra de Deus ensina,
cumprindo o fim último, que é a glória de Deus, a fidelidade de Deus. Crie os seus filhos para a santidade de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Influencie as pessoas e o mundo ao seu redor para a glória de Deus. Amém? Capítulo 6, versículos de 1 a 5, Josué recebe as instruções da parte de Deus. Os 5 primeiros versículos desse capítulo, nós vemos uma continuação da conversa. E veja que a primeira frase do capítulo, o autor do livro inclui uma nota pessoal dizendo qual era a situação de Israel naquele momento e qual era a situação também de Jericó naquele momento. Ou seja, Israel estava trancado para o lado de fora, não podia entrar e tinha um obstáculo pela frente, porque ele precisava conquistar aquela cidade, derrubar aquela cidade. Ao mesmo tempo, Jericó estava trancada porque estava resistindo à vontade de Deus naquele momento. E Jericó, ao mesmo tempo que estava esmorecida, ou seja, suas forças tinham se acabado diante do agir poderoso e soberano do Senhor, ela também se demonstrava de portas fechadas para o diálogo, para a submissão. Ou seja, Jericó não só havia rejeitado Israel, o povo, mas havia rejeitado o próprio Deus de Israel. E com isso em mente, o autor ele continua a narrativa da conversa, onde o Senhor diz a Josué qual é a estratégia do próprio Deus para tomar aquela cidade. E ao contrário do que nós poderíamos imaginar, no lugar de Josué, talvez, nós não vemos aqui uma estratégia militar. Nós não vemos aqui Deus separando os destacamentos do exército de Israel. Não vemos isto. Na prática, Deus separa uma grande procissão. Uma grande procissão solene. Um grande culto ao Senhor. E isso deveria ser feito através de obediência, de confiança, de santidade, de adoração. E vários elementos confirmam que não se tratava de uma estratégia unicamente militar, mas sim de um culto ao Senhor. Nós vemos a presença dos sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Nós vemos a presença de 7 sacerdotes carregando 7 trombetas de chifre de carneiro. Nós vemos a presença desses sacerdotes tocando. É um movimento solene ao nosso Deus. Ou seja, Israel ele está caminhando em direção a uma guerra santa, a uma batalha cuja justiça de Deus seria satisfeita. Os versículos que seguem depois, os versículos de 6 a 15, e lá nós vamos encontrar o relato de como Josué tomou as medidas necessárias para obedecer às orientações do Senhor e para conduzir todo o povo em direção às obediências a essas instruções que Deus havia repassado para ele. Ou seja, durante 6 dias, uma vez por dia, eles iam rodear a cidade naquela procissão solene, tocando a trombeta, a arca, soldados à frente, a retaguarda, 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, eles iam rodear 7 vezes. E Josué conduziu o povo diante dessas orientações e o povo seguiu sem questionar. E aqui eu chamo a atenção da nossa igreja mais uma vez para o fato de que Josué e também todo o povo de Israel obedeceram sem demonstrar nenhum tipo de resistência. Já parou para pensar um guerreiro? Assim, mas e como é que nós vamos usar a espada? Aonde que a gente vai entrar? Aonde que vai quebrar o muro? O que nós vamos fazer? Mas eles obedeceram às instruções porque eles estão confiados e firmados na fé em Deus. Pelo menos até aqui nós não vemos nenhum esboço de desobediência, nenhum esboço de falta de fé e nem de falta de submissão. No próximo capítulo nós vamos ver um pequeno erro que aconteceu com uma das pessoas que trouxe vergonha para Israel, mas até aqui nós não vemos nada disso. E isso serve de exemplo para nós. Muitas vezes, durante as batalhas da vida, nós seremos conduzidos de forma distinta daquilo que nós imaginamos ser o ideal. Diante dessas lutas, muitas vezes nós seremos conduzidos à adoração ao invés do confronto. Mas nós veremos como o Senhor faz desmoronar as muralhas de nossas batalhas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, quando nós estamos seguindo a Deus fielmente. Versículos de 17 a 21, Josué ordena a destruição total de Jericó e o povo obedece. Esse texto é difícil, porque ele carrega 2 coisas, né? Primeiro, quem era Deus ou não era Deus? Era Cristo ou era um anjo? E agora nós temos o Herem,
que é a destruição total de uma nação, destruição total de uma cidade, onde não seria perdoado nem crianças, nem jovens, nem velhos, nem homens, nem mulheres, nem animais. Ninguém. Mas, ao contrário do que pode parecer de que Josué estava tomando aqui uma decisão à parte, porque nós não vemos essa instrução na conversa com o anjo ou com o Senhor. Nós não vemos ele dizendo, ordena que destruam todo mundo, que não resta ninguém com vida. Não vemos isso. Da onde Josué tirou isso? Da sua cabeça? Ele tinha raiva do povo de Jericó? O que estava acontecendo? E antes de prosseguir, eu gostaria de trazer um ponto de inflexão aqui. Primeiro, Josué, ele é fiel, atento e obediente a tudo que ele ouve da parte de Deus. Ele foi obediente e atento ao que Deus disse para ele minutos antes, horas antes, talvez, dias antes, no caso 7 dias, né? Mas ele também foi fiel, atento e obediente ao que Moisés disse para ele em nome de Deus antes de morrer. E aqui esse ponto de inflexão para os nossos corações. Josué é um exemplo de alguém que ele fica alerta a tudo que Deus diz. E nós precisamos estar alerta a tudo que Deus nos diz por meio da sua palavra, para que quando chegar o momento certo, nós saibamos como obedecer o nosso Deus. Por isso que este livro aqui, ele não é uma brincadeira. Não é um livro infantil, não é um gibi da Turma da Mônica. A palavra do Senhor, ela é quem nos guia, ela é quem ilumina os nossos caminhos, ela é quem nos direciona, ela é quem transforma quem somos. Uma simples frase de Deus mudou toda a perspectiva de Josué. Nós temos aqui 66 livros para mudar toda a perspectiva da nossa vida. Mas, voltando para o texto, Josué, ele anuncia toda a condenação, ou seja, destruição total daquela cidade. Tudo que tinha vida deveria ser consagrado ao Senhor. Jericó seria a primícia da terra prometida, a primeira cidade a ser tomada, o primeiro povo a ser derrotado. E para nos apoiar, analisar isto, ao invés de nós ficarmos pensando, mas por que Deus dá essa ordem? Será que é um egoísmo, é um Deus egoísta? Essa possibilidade jamais existe. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel, não existe nele sombra de egoísmo. Então como que nós podemos saber que Josué então estava sendo fiel ao Senhor? Nós vamos ter que olhar 2 textos anteriores ao que nós estamos estudando hoje. Primeiro, é o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 16. Neste texto, quando Deus está firmando aliança com Abraão, é um texto fantástico. Se você não leu com calma esse texto, essa semana pega o livro de Gênesis capítulo 15 e leia ele com atenção e você vai ver como que Deus firma aliança com Abraão. Deus cumpre a parte de Abraão e a parte dele, e eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar para vocês, não vou dar spoiler. Mas quando Deus está firmando a aliança com Abraão, ele anuncia tudo o que vai acontecer com o povo. Você vai ser uma grande nação, teus descendentes vão crescer em número e vão se tornar poderosos, mas eu vou levar eles para outra nação, essa nação vai escravizá-los por 400 anos, depois eu vou tirar eles de lá com mão forte e vou levar eles para a terra prometida, que é aqui onde você está habitando agora. E eu só não vou dar a terra prometida para eles rápido, logo, em breve, porque o tempo da iniquidade, a maldade deste povo no qual você está morando agora, ainda não chegou ao seu limite. Então, nós vemos o segundo texto, que é Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 1 a 20. Moisés ele está dando instruções a respeito da guerra e ele faz distinções entre 2 tipos de nações. As nações que estão fora geograficamente da terra prometida e as nações que estão geograficamente dentro da terra prometida. As nações que pertencem geograficamente à terra prometida, Israel deveria destruir completamente. E lá tem uma lista das nações, os amorreus, os cananeus, os jebuseus, tem uma lista de nações que pertencem a este espaço geográfico e Israel deveria destruir completamente. Não deveria sobrar ninguém com vida. E por que eles deveriam fazer isso? Porque a iniquidade deles tinha chegado ao auge. A maldade deles tinha chegado ao limite. E quando nós vemos isto, nós vemos Deus agindo com muita misericórdia.
tanto para Israel quanto para o povo que deveriam ser destruídos. Durante 400 anos, Israel ficou escravo de uma nação, pagã também, que o Senhor arrasou e destruiu completamente, justamente para que desse tempo de a maldade daquele povo acumular, e Deus sabia que ia acumular. Esses 400 anos devem ser vistos também como misericórdia para aquelas nações. É um tempo que aquelas nações tinham para voltar atrás das suas decisões, se arrepender dos seus maus caminhos. Mas isto não aconteceu, mesmo diante da revelação. O herem, como é chamado, condenação total da cidade, ele era um ato de justiça, ele era um ato de juízo, ele era um ato de santidade de Deus. Justiça porque Deus não os destruiu antes do tempo, mas lhes deu justamente os 400 anos de misericórdia para que voltassem atrás da sua maldade. Mas eles não voltaram. Eles olharam para Israel, ficaram sabendo das notícias, o Egito foi destruído, o Mar Vermelho foi aberto, esse povo caminhou por 40 anos no deserto, não morreu de sede, não morreu de fome, sua roupa não desgastou, sua sandália não acabou, não sentiram frio, não passaram calor, chegaram até aqui, cruzaram o Mar Vermelho, subiu um paredão na nossa frente, e ainda assim eles não creram. Ainda assim eles não se renderam ao Senhor e ao povo do Senhor. O que eles fizeram? Trancaram as suas portas. Ninguém entra, ninguém sai. Não queremos o povo de Deus e não queremos o Deus desse povo. Segundo motivo que é um motivo de juízo e de santidade. Deus não deixa passar impune o pecado. Ele traz juízo a todo pecado sem exceção. E não seria diferente com a cidade de Jericó. Nosso Deus é santo e, como tal, ele não pode ignorar o pecado. O pecado, cedo ou tarde, ele será julgado, ele será punido pelo próprio Deus. E assim foi com o povo que desobedeceu, que desobedeceu às ordens do Senhor. Mas o povo obedeceu, o povo de Israel, e esse povo que obedeceu tiveram as muralhas de Jericó sendo derrubadas diante de si. Milagrosamente, o povo tomou a cidade, não deixou escapar nada, mataram tudo que existia com vida, retiraram as coisas consagradas ao tesouro do Senhor, queimaram aquela cidade. Mas algo acontece que nos ajuda a entender o herem. Existe algo nesse texto que nos ajuda a entender o motivo de toda essa condenação. Em Raabe, nós vemos o sentido de tudo o que eu acabei de dizer para vocês. Versículos 22 a 25, Raabe e toda a sua casa recebe livramento divino. Josué já havia dito que tudo o que havia naquela cidade seria consagrado ao Senhor sem exceção. Porém, lá no versículo 17 parece que tem uma exceção. Quando Josué diz que somente a prostituta Raabe ficará viva juntamente com toda a sua casa. Então a pergunta é, Raabe recebeu o livramento. Qual é o critério para isto? Raabe, assim como toda Jericó, faziam parte das coisas consagradas ao Senhor. A diferença está na forma, ou melhor dizendo, está no destino final em que cada uma foi separada ao Senhor. E a forma como cada uma delas glorificou o nosso Deus. Primeiro, enquanto Jericó foi separada ao Senhor para a condenação total, juntamente com tudo que tinha vida dentro dela, porque a sua maldade tinha chegado ao limite, então o Senhor, um Deus santo, um Deus justo, condenou a destruição e fez com que tudo aquilo glorificasse a sua santidade. Raabe, por sua vez, ela foi separada ao Senhor por sua fé genuína. Enquanto toda a sua gente rejeitava o Senhor, ela aceitava o Senhor. Enquanto eles fechavam as portas para o povo do Senhor, ela abriu as portas da sua casa. Enquanto as portas e os portões da cidade estavam trancafiados, ela tinha um cordão de escarlate tremulando na sua janela, esperando vir o livramento. Enquanto as forças daqueles povos, desde o rei até os homens, até as crianças, estavam esmorecidos diante do Deus de Israel e do seu poder, Raabe estava lá firme, esperando o livramento do Senhor.
Com este contraste, eu pretendo levar essa nossa igreja, nós que estamos aqui hoje, a refletir sobre os impactos disso em nossas vidas como cristãos. Preste muita atenção nisso, que quando eu estava preparando o sermão, o Espírito Santo quebrantou meu coração. E eu espero que isso aconteça com cada um de nós aqui. Enquanto o mundo se fecha contra o Senhor e não o aceita, não o quer, fechando as suas portas, fazendo com que a sua iniquidade aumente diante de Deus. E por conta disso tudo, a sua maldade acaba crescendo. Essas pessoas estão trancafiadas dentro da sua maldade, ao ponto de que logo vem o dia em que Deus manifestará o seu juízo contra este mundo, contra este planeta que já está condenado. E quando Deus fizer isto, Ele estará satisfazendo a sua justiça e a sua santidade. E Ele estará sendo glorificado também, por no meio dessa geração corrupta e maldosa e perdida e caída, Ele ter separado um povo que Ele amou, um povo que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Aqui nós encontramos a nossa salvação, assim como a de Raabe e a de sua casa. Nós não decidimos por Deus primeiro. Foi Ele quem nos elegeu para si, desde antes da fundação do mundo. Quando nós nos deparamos com esta realidade, quando nós somos confrontados por essa verdade, que ao mesmo tempo que nos humilha, ela nos exalta, Cristo Jesus, Ele recebeu todo o juízo de Deus em nosso lugar. Você lembra que Deus não passa a mão por nenhum dos nossos pecados? Você lembra que eu disse que, por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, Deus não deixa passar impune nenhum pecado sequer? O que aconteceu com o nosso pecado, então? O que aconteceu com o teu pecado, então? Será que seremos punidos junto com esse mundo que virou as costas para o Senhor? O que aconteceu? De forma alguma. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele satisfez toda a santidade e toda a justiça de Deus ao ser castigado no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, no lugar de todos os nossos pecados. Somos salvos porque Cristo, o Cordeiro de Deus, assumiu a culpa pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E Ele fez isso de forma a nos libertar da escravidão do pecado, para nos limpar de toda impureza e nos fazendo nascer de novo em novidade de vida. Louvado seja o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo por isso, pelo amor que Ele ofereceu. Ele se ofereceu, um amor tão grande e inimaginável, quando nós ainda éramos pecadores. Se alguém está aqui hoje e ainda não creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ouça com atenção, preste muita atenção, porque a verdade é esta aqui. Todos os descendentes de Adão e Eva nascem em pecado. Com o passar dos dias, nas trincheiras da vida, a iniquidade dos nossos atos aumenta. E acumulamos a cada dia juízo para cada ato de maldade que produzimos. E esse juízo, ele é inevitável. Não há como escapar. Por conta dessa maldade, não é possível estabelecer um relacionamento com o Senhor por si só. Não é possível estabelecer através de nós e das nossas obras e dos nossos atos e daquilo que fazemos e daquilo que produzimos. Não há como alimentar uma amizade com Ele. Agora, em Cristo Jesus, toda esta maldade, todo esse pecado, toda essa escravidão, toda essa prisão acaba. Em Cristo você pode ser reconciliado com Deus e liberto dessa vida de maldade. Você só precisa crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Se há no seu coração
um desejo de relacionar-se com Deus, de relacionar-se com o povo, se existe em seu coração uma tristeza real, uma tristeza verdadeira, pelo coração pecador, perante seus atos de iniquidade, renda-se agora a este desejo, pois esse desejo não é teu, esse desejo não é meu, esse desejo não é nosso, não somos nós quem produzimos, não é fruto daquilo que percebemos no ar, é resultado da obra do nosso Senhor Deus. É fruto do Espírito Santo te convencendo, me convencendo, nos convencendo da justiça e do juízo. Então, para você que ainda não crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu repito, você não precisa fazer nada, porque nada do que você faça te justificará diante de Deus. Você só precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, para você que já se rendeu, para você que já irrompeu em arrependimento aos pés da cruz, eu sei que as muralhas do teu pecado, muitas vezes, parecem intransponíveis. As lutas parecem incansáveis, intermináveis. Mas hoje, diante desta palavra tão maravilhosa, confie no Senhor da guerra. Entrega a Ele todas as tuas defesas. Siga a procissão da fé. Eu tenho certeza que a fé que Deus colocou em nossos corações quando fomos regenerados pelo Espírito Santo será a causa de nossa vitória sobre as cidades de iniquidade, as muralhas dessas cidades de iniquidade que existem dentro dos nossos corações. Assim como será a causa do nosso livramento do juízo, de todo juízo que virá sobre este mundo. Amém? Não desista. Continue caminhando na presença do Senhor, sabendo que é Ele quem precisa, que não é Ele quem precisa estar ao lado das nossas causas, mas somos nós quem precisamos estar alinhados com a causa do nosso Deus santo, do nosso Deus justo. Josué pronunciou uma sentença de maldição para o homem que levantasse e reedificasse aquela cidade novamente. E assim como ele pronunciou essa maldição, nós vamos ver que lá no livro de Reis levantou-se um homem. E ele sistematicamente tentou reedificar e reedificou a cidade de Jericó. E ao custo do seu filho mais velho, ele lançou os alicerces. E quando ele ergueu os portões, seu filho mais novo foi tirado dele. Não tente voltar a reedificar as muralhas do pecado que Deus já destruiu em seus corações. Não tente voltar a flertar com a velha e poderosa cidade que você tanto amava. Para nós que cremos em Cristo, nós morremos espiritualmente para o pecado, para nascer de novo, uma nova criatura em novidade de vida. Voltar a reedificar a cidade não quer dizer que existe perda de salvação, mas quer dizer que alguns crentes podem enfraquecer pelo caminho, reedificando cidades dentro do seu coração, pecados, maldades, costumes, velhos hábitos, velhas coisas que foram deixadas para trás quando você nasceu de novo. E que se você voltar a reedificar isso, você não vai perder a salvação, mas o Senhor te santificará por meio de uma nova destruição. Por meio de novos desmoronamentos das muralhas que já foram desmoronadas quando você, aos pés da cruz, lançou os teus pecados e confiou a sua vida. Que nós hoje, como a Igreja de Cristo reunida, possamos entender que a nossa causa não importa, mas que a causa de Deus é a nossa causa agora. A nossa nova causa é a causa do Senhor. Nossa nova batalha é a batalha do Senhor. E nós faremos isso como? Enfrentando as batalhas da nossa vida, buscando o alvo correto, a glória de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o temor. Se você ama a Cristo Jesus, não deixe de todos os dias render-se aos pés dele. Amém? Vamos orar.
Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela palavra que é viva e que é eficaz. Palavra que destrói as muralhas das nossas iniquidades. Que destrói por completo as cidades corruptas e obscuras dos nossos corações. Ó Deus, que hoje nós possamos sair daqui resplandecendo com a tua palavra, como uma chama viva em nossos corações. Que a nossa causa seja a tua causa. Que o nosso alvo seja a tua glória. Que a nossa busca seja a santidade e a justiça do Senhor. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por esta fé e por tudo que aprendemos hoje por meio da tua palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém.